Aleluias. Graça e paz, amados. Vou esperar aí alguns entrarem para a gente dar início aqui à palavra de hoje. Amém? Vou dar um tempinho para você aí se organizar. Aleluias. Graça e paz. Quero saber também se você está me ouvindo bem. Tá? Aleluias, glória a Deus. Eu vou começando aqui para não ficar o começo estendido, sem eu falar nada, né? Talvez você que está pegando agora, né? De repente você pode entrar lá no meio da mensagem, esse vídeo vai ficar salvo neste canal aqui do Facebook. Só um instante. Nem precisa que a mensagem vai ser por aí mesmo. É porque eu gravei, eu digitei aqui algumas coisas. Enfim, os bastidores. Glória a Deus, amados. Aleluias. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, queridos, vamos começar, né? Se você for pegar no meio da live, não se preocupe, depois você pode voltar aí, né? Vai ficar salvo esse vídeo no Facebook. Nós iremos falar sobre algo muito importante, né, para os nossos dias. Se era importante nos tempos passados, imagina agora, meu amado. Mas antes eu quero começar essa live orando com você, né? Convido você a orar comigo. Chama a tua família, vamos assistir juntos, sabe? Compartilha esse link desse vídeo para abençoar outras famílias, outras pessoas, seus colegas, amém? Mas vamos orar em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai maravilhoso, Deus de infinita misericórdia e graça, até aqui o Senhor tem nos sustentado com a tua mão de amor, com teu amor, né? O Senhor tem nos sustentado com o teu poder, o Senhor tem nos sustentado, Senhor, de várias maneiras. Ainda, mesmo que a gente esteja vivendo esse momento ainda de pandemia, onde os casos têm aumentado, né? Onde muitas pessoas estão sendo infectadas, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, confiarei no Senhor, e eu espero que os irmãos que estão me assistindo estejam confiantes no Senhor, porque nós, Senhor, meu Deus, o Senhor tem nos ensinado que nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós devemos nos mover por aquilo que não vemos, pela fé, devemos nos mover pela palavra de vida eterna que já está escrita no teu livro sagrado, que é a Bíblia. Senhor Deus, nos conduz em toda a verdade, a tua palavra é a verdade, meu Deus, nos faz nos contemplar a glória do teu Filho unigênito através da tua palavra, através do teu Espírito, Senhor. Nos remove, Senhor, deste momento de caos, mas nos transporta, Senhor, para uma visão firme, uma visão de fé, uma revelação de quem Tu és e não do que está acontecendo. Todos nós sabemos, Senhor, o que está acontecendo, mas nos mantenha de pé diante da Tua glória, Senhor, diante da Tua face. Que o Senhor abençoe cada família, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, aqueles que estão nos assistindo neste exato momento, que sejam abençoados em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, venha invadir os lares nessa noite, Senhor, que Tua graça, misericórdia seja repousada sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa noite uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, né, durante esses dias passados, essas semanas que passaram. O Senhor tem ministrado ao meu coração acerca do caminho. E quanto mais eu estava lendo a palavra de Deus,
mais eu ia sendo confrontado acerca disso. Inclusive, o tema da mensagem de hoje é o caminho. Nós sabemos, queridos, que o caminho, né, ele é algo que serve para a gente chegar em algum lugar, né? O caminho serve para a gente chegar a um determinado lugar. Ou seja, talvez você que possa estar assistindo essa live, né, ou você que vai assistir depois, né, talvez você não more aqui em Santa Helena, talvez more em São Luís e não conheça Santa Helena, ou em outro lugar. Aqui em Santa Helena tem um estádio aqui logo perto da igreja, chamado Lobatão. E se eu estiver na rodoviária daqui de Santa Helena, eu vou precisar de um caminho para chegar até o Lobatão. Logo, eu irei traçar a melhor rota para chegar no Lobatão. Se eu conhecer bem o caminho, logicamente, eu chegarei mais rápido, que eu usarei dos melhores caminhos para chegar no Lobatão. Se eu não conheço bem a cidade, eu irei dar voltas e mais voltas, perguntar para um e para outro, até chegar no Lobatão. Certo que o caminho, a estrada, o trajeto serve para que a gente chegue em algum lugar. O caminho é a distância entre o ponto de partida e o lugar onde eu quero chegar. Joel, o que você quer falar com isso? Eu quero dizer para você e quero enfatizar verdades bíblicas através disso. Falando espiritualmente, amados, o caminho que eu tomo, né, o caminho que eu tomo revela aonde quero chegar, aonde eu quero chegar. O caminho que eu tomo revela aonde eu quero chegar. Falando de verdades bíblicas, né? Por que eu estou falando isso? A gente pode abrir hoje as nossas Bíblias lá em João capítulo 14, verso 6. Diz o seguinte: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O interessante, amados, que em todo esse contexto o Senhor Jesus fala, né? Fala sobre a casa do Pai, que ele estava indo para o Pai. Ali eram os momentos finais, né? Onde Jesus ia se entregar para o seu martírio, né? Os momentos finais de Jesus, ele estava falando aos discípulos, instruindo os discípulos, os seus discípulos, a algumas verdades. Ele está falando que ia para o Pai, né? Ele fala também que vai preparar lugar para aqueles que creem, né? No seu nome, né? A fim de que onde eu estiver esteja vós também. Ele fala sobre muitos detalhes. Certo que Tomé, um dos seus discípulos, né, perguntou a Jesus e disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderíamos conhecer o caminho. Tomé falou a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai e como conheceremos, como conhecer o caminho? Tomé pergunta a Jesus. E Jesus responde o versículo mais famoso. Todo mundo conhece esse versículo, né? De João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus responde e começa a discorrer sobre várias coisas aqui. Aí ele começa a dizer no 7: se vós de fato tivesses me conhecido, teríeis conhecido também meu Pai, e desde agora vós os conheceis e o viste. Por que Jesus falou isso? Ele diz em capítulos anteriores que aquele que vê o Filho vê o Pai, ou seja, ele está dizendo, aquele que me vê, vê o Pai, porque Jesus é a exata expressão de Deus. Jesus naquele tempo, em carne, Deus encarnado, ele expressava a natureza de Deus aqui na terra, de maneira extraordinária. Por isso que ele dizia, aquele que me vê, vê o Pai. Então no 8, Jesus fala, Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai e isso é suficiente para nós. Jesus continuou falando, então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Vamos continuar no 10. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as digo em minha própria autoridade, mas o Pai,
que habita em mim realiza as suas obras. Jesus está falando de verdades aqui. Aí no 11 ele fala: crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras de Cristo manifestava quem era o Pai, era o próprio Deus. Aleluias. E ele fala no 12: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. Continuando o 13: e assim seja, o que for que vos pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias, queridos. Eu quero compartilhar essa parte bem aqui. Só um instante, amados. Essa parte aqui é linda. Quem não me ama, quer dizer, Jesus respondeu no 23 de João 14, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Bem aqui expressa para onde Jesus estava indo. Jesus expressa bem aqui nessa fala para onde ele estava indo, né? Ele estava indo para o Pai. Como ele mesmo fala de maneira mais clara em outros textos: eu vou para o Pai. Agora vocês não podem me seguir, mas brevemente vocês seguirão. Isso ele está falando de tempos futuros, né? Que quando o Cordeiro vier, o Cordeiro de Deus vier, né? Buscar a sua noiva, nós iremos morar com ele pela eternidade. Aleluias. Então, amados, eu quero compartilhar, fiz essa breve leitura com vocês, li até demais, eu queria compartilhar só o verso 6, mas é linda essa passagem. Fala do amor que Jesus tem para com os seus, com aqueles que creem no seu nome. Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Mas o que eu acho mais interessante é a pergunta de Tomé: para onde você vai? Nós não conhecemos o caminho. Mas só que Tomé não sabia, como verdade absoluta, que Jesus era o próprio caminho. Sendo ele o próprio caminho, ele ia para o Pai de si mesmo. Ou seja, ele, o caminho, ia para o Pai. E aquele que quisesse ir para o Pai tinha que vir pelo caminho, por Jesus, não por outra pessoa, não por intermédio de nenhum santo, não por intermédio das obras, não por intermédio da minha performance, mas por intermédio de Cristo Jesus. Jesus está nos dizendo aqui com absoluta, com a clareza absoluta, né? Com a firmeza que ele é o único caminho que leva ao Pai. Talvez você possa estar se perguntando: e aquelas pessoas que moram lá dentro dos matos, que não têm a Bíblia, como eu tenho, como você tem, que não tem a internet, que a palavra está diante de nós, à distância de um clique? O que a gente faz com essas pessoas que não conhecem a Jesus? Lá em Romanos capítulo 2 fala que a natureza divina, o seu eterno poder, o poder de Deus é manifesto nas coisas que foram criadas, de maneira que aqueles que estão contemplando a natureza, as coisas que foram criadas, eles são indesculpáveis, ou seja, não há desculpa. Por mais que eles não conheçam Deus como Deus, digamos assim, ou Jesus Cristo, eles vão crer cara, alguém criou isso aqui, isso é majestoso, eles vão crer e essas pessoas vão ser salvas. Eu quero ir com vocês nessa palavra, sabe, para não ficar somente nas minhas palavras, ok? Vamos lá em Romanos capítulo 2, que fala sobre isso. Só um instante, meus amados. Só um instante, deixa eu procurar aqui. Os atributos invisíveis de Deus.
Vixe, sumiu da minha vista, amado. Para que a gente não perca tempo, vou deixar você dar uma olhada aí em Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 2. Espera aí, posso deixar você esperando, né? Então, amados, nós estávamos conversando que a fé é que nos salva, não é a nossa obra. Existe um caminho para chegarmos até lá, até Deus, e esse caminho é Cristo Jesus. Não há outro caminho. Aleluias. Meu Deus, cadê essa passagem? Aqui, é capítulo 1 de Romanos. Perdão pela demora, meus amados. Diz o seguinte, capítulo 1, verso 19, diz aqui: porque aquilo que é de Deus se pode conhecer, olha isso, é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles, porque as coisas invisíveis, olha isso, irmãos, invisíveis desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, são indesculpáveis. A glória de Deus, meus amados, é revelada nas coisas que foram criadas, né? Aquele que não tem o conhecimento que nós temos, ele vai crer em um Deus que criou todas as coisas. Sabe, não tem desculpa, amado. Sabe, a palavra está sendo pregada. Eu gosto de dizer que aqui em Santa Helena, muitas pessoas são agraciadas porque a palavra está sendo pregada, né? O caminho está sendo pregado. A questão é que muitos não querem o caminho, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Amém? Então eu quero sair um pouco aqui do script, mas eu quero conversar com vocês sobre o caminho. Aleluias. Então, amado, João 14:6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que eu tomo revela aonde eu quero chegar. Foi o que eu falei bem no comecinho. Há dois caminhos, o caminho do eu e o caminho Jesus. Aí eu quero dizer para você o que é o caminho do eu. O caminho do eu é o meu achismo, o que eu acho que é certo para mim, o que eu penso ser certo para mim. Eu ajo segundo a minha vontade, segundo aquilo que sustenta o meu ego, que satisfaz o meu ego. Esse é o caminho do eu. E o caminho do eu, ele nos traz vários caminhos, né? O caminho da mentira, o caminho da vaidade, o caminho da prostituição, é o caminho do eu. Eu satisfaço as minhas vontades, né? Esse caminho, por mais que dentro desse caminho subsista vários caminhos, todos levam à morte. O caminho do eu me leva à morte. Não há outra, querido. Ah, mas eu sou um cara muito bom, eu faço isso, faço aquilo, meu irmão. As obras de ninguém, eu quero dizer para você que nem as suas obras te justificam diante de Deus. É necessário crer no Filho para ser justificado. Então nós estamos falando de verdades bíblicas, sabe? A gente pensa que quando aceita Jesus, a gente tem que continuar a viver a vida da maneira que a gente acha que é correto, e não é assim. Aquele que aceita Jesus, ele precisa também aceitar a vida de Cristo Jesus. Sabemos que não faremos isso com perfeição, mas faremos isso da melhor forma possível se a gente olhar para Jesus e dizer: eu quero aprender mais do Senhor, eu quero aprender mais do Senhor Jesus, viver uma vida de santidade, mesmo que aí fora esteja um caos, mesmo que a casa esteja caindo, eu quero Jesus para mim, eu quero aprender dele, eu quero caminhar o caminho da verdade que me leva à vida. Aleluias! Então, amado,
o caminho que eu tomo revela aonde eu quero chegar. O caminho do eu me mostra ou me leva à morte. O caminho que eu decido tomar, segundo o que eu acho, segundo o que é bom para o meu ego, vai me levar à morte. Mas o caminho que eu decido tomar, segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus já manifestou, já revelou em sua palavra, né? O caminho que eu decido tomar, Jesus que eu decido tomar para a minha vida, isso me leva para a vida. O caminho revela o meu destino, meu amado. Então vamos decidir hoje. Decidamos hoje que caminho nós estamos, que caminho você está tomando nesses dias. Que caminho você está tomando? Que rumo a sua vida está tomando? É hora de fazer uma autoanálise, de olhar para dentro de si. A palavra diz, examinai, ou seja, vamos nos examinar por dentro, saber o que está acontecendo. Será que você está deixando suas emoções dominarem a tua vida? A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus diz também que do coração vêm os maus desejos. Tome cuidado com aquilo que você deseja, com os anseios do teu coração. Nós não vivemos por aquilo que sentimos, nem caminhamos por aquilo que sentimos. Devemos caminhar por aquilo que está escrito. Eu e você somos privilegiados de ter essa palavra maravilhosa. Muitos não a leem, alguns deixam aberto lá no Salmo 123. Alguns deixam a Bíblia de lado, empoeirando. Se você quer viver uma vida pautada na verdade, meu amado, essa é a verdade absoluta de Deus. Você precisa crer que esta é a palavra de Deus em primeiro lugar. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu falei aqui que existe o caminho do eu, né? Em Mateus 16, 25 diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Aquele que tentar salvar a sua vida, sabe o que significa isso? Aquele que quer viver a sua vida conforme os seus conceitos, conforme aquilo que o seu ego está pedindo, satisfazendo as suas próprias vontades, ele vai perder a vida dele, ele vai perecer. Mas aquele que perder a sua vida por Cristo, por amor dele, da sua palavra, do seu reino, sabe o que ele está dizendo, queridos? Aquele que perder a sua vida, ele está dizendo aquele que renuncia a si mesmo, aquele que renuncia às suas paixões, aquele que renuncia aos seus maus caminhos por amor de mim, esse encontrará a vida, a verdadeira vida. Se ele está falando que encontra a verdadeira vida, então a vida sem Jesus é uma vida falsa, é uma falsa felicidade. Nós precisamos entender isso. Aleluias. Não entenda isso como alguém que está buscando atrito com vocês. Eu não estou buscando atrito, conflito, não. O Senhor exorta aqueles que ama. Eu quero te dizer que antes de falar essa palavra a você, essa palavra confrontou o meu coração. Por vezes eu queria seguir as minhas emoções. Por vezes eu queria seguir aquilo que eu achava que era melhor para mim. E eu quebrava minha cara, muitas e muitas vezes. Porque os nossos planos, ainda que venham parecer belíssimos diante dos nossos próprios olhos, mas eles são falhos, porque nós somos falhos. Uma hora ou outra a gente acerta, mas a maioria das vezes a gente acaba quebrando a cara. A gente sai ferido. A gente confia no mundo. Às vezes a gente confia, entrega a nossa vida para as pessoas assim de bandeja. Eu não estou dizendo para você deixar de confiar nas pessoas, mas o que eu quero te dizer é que, na verdade eu quero te esclarecer isso. As pessoas um dia elas irão te decepcionar, irmão. Eu estou falando porque eu vivi isso, eu vivo isso na minha casa. Eu decepciono minha esposa, às vezes ela me decepciona, mas com Jesus na minha casa existe algo chamado reconciliação. O ministério de Cristo traz a reconciliação. Nós somos falhos, eu e minha esposa somos falhos. Por vezes eu decepciono ela sim, às vezes ela me decepciona,
Mas a reconciliação, quando a gente olha para Cristo, Ele diz, não, nós somos falhos, amor, perdão por isso, perdão por aquilo. Será que você já perdoou alguém? Será que você já abriu mão, mesmo você estando certo em determinada situação? Será que você já abriu mão do seu posicionamento para dizer, não, tudo bem? Será que você já deu a outra cara para bater? Jesus nos ensina isso. Joel, mas está difícil num tempo como esse, né? A pandemia, a minha família está passando por isso e por aquilo. Queridos, todos nós temos problemas. Eu perdi recentemente meu avô e minha avó. Não para... Mas foi uma porrada que eu levei. Minha avó foi em primeiro, né? Depois de um mês o meu avô foi. Meu avô faleceu também. Foi uma porrada. Mas isso não derrubou o mundo o qual o Senhor construiu para me viver. Isso não destruiu a vida que Cristo morreu. A vida que Cristo morreu para conquistar para mim. Isso não fez essa vida desabar. Pelo contrário, isso me fez pensar mais, refletir nos caminhos que eu tomo, porque nós precisamos pensar na morte sim. Se a gente não pensa na morte, a gente vive uma vida irresponsável, a gente deixa de amar as pessoas, a gente deixa de abraçar as pessoas, a gente deixa de falar eu te amo para as pessoas, a gente deixa os nossos filhos de lado, a gente deixa as nossas esposas de lado. As mulheres, né, às vezes deixam seus maridos de lado por causa de bobagens. Eu quero dizer a você, aproveite cada momento da sua vida. Aproveite, amado. A vida do homem é assim, é um estalo. Como a própria Bíblia diz em Tiago, é como uma neblina. Sabe, você conhece a neblina de manhã cedo, aquela neblina, aquela fumaça, e logo ela acaba. Assim é a vida, meus irmãos. Por isso devemos aproveitar, buscando ao Senhor, como diz Efésios 5, se não me engano, que devemos buscar saber qual é a vontade do Senhor, devemos aproveitar o nosso tempo, aleluias, e devemos aproveitar o nosso tempo descobrindo cada vez mais quem é o caminho, o que é o caminho, porque Jesus é o caminho, porque Jesus disse que Ele é o caminho, porque Ele quer te levar até o Pai. Ele é o caminho porque Ele quer te levar até o Pai. Pelo sangue de Jesus, você entra no caminho. Você entra por Jesus, o caminho. Aleluias. Então, meu amado, o caminho do eu, como nós vimos, leva à morte. Eu li Mateus 16, 25, quero ler Provérbios 14, verso 19, diz o seguinte: o caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Ou seja, o caminho do eu é como as trevas, ele não enxerga a verdade bíblica se ele não se permitir. Ele vai tropeçar e tropeçar e tropeçar até ele perecer. Essa é a realidade, irmão. Aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Preciso falar isso para você. Talvez soe como palavras duras, mas é a verdade bíblica. Aleluia, essa é a verdade do Evangelho. A gente prega muito sobre o amor de Deus, mas às vezes a gente esquece de falar que Deus também é justiça. A gente esquece de falar que Deus também é justiça, que Ele não é conivente com a injustiça, e Ele está voltando e irá julgar cada um, conforme as suas condutas, conforme os seus caminhos. Aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. Por isso eu te convido essa noite, venha para o caminho, venha para Cristo, venha para Cristo. Aí onde você está, você pode realmente, querido, se você sente um desejo, na verdade eu não quero nem falar de sentir, eu quero falar para você, meu amado, que você analise a sua vida, olha para onde ela está indo,
você pode hoje decidir entrar no caminho. E você vai descobrir verdades sobre este caminho, sobre Jesus, o caminho. E você descobrirá a vida em abundância. Aleluias, glória a Deus. Então, meu amado, eu falei aqui algumas coisas acerca do caminho do eu. Mas agora eu quero falar sobre o caminho que me leva à vida. O caminho Jesus que me leva à vida. Aleluias, a palavra de Deus nos revela o caminho. Veja bem, a palavra de Deus nos revela o caminho. Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha o que a palavra de Deus diz: a tua palavra. Não é um conceito filosófico de alguém, não é uma ideologia de um sistema. O autor de Salmos está dizendo: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor que nos conduz pelo caminho. Como eu disse a você, quanto mais eu conheço a verdade do Senhor, mais eu sou conduzido neste caminho a descobrir mais e mais, a me aproximar de Deus. A sua própria palavra diz: aquele que se achega a mim, eu me achegarei a ele. Aí fala da reciprocidade do Senhor para conosco. Aleluias. Queridos, outra verdade que nós devemos falar aqui, né? Sabemos que Jesus é o caminho que nos leva à vida, mas eu preciso te falar uma verdade. Eu não posso ensinar a outros acerca do caminho se antes eu não me submeti ao caminho. Como é que eu vou falar de algo que eu não conheço, irmão? Como é, por exemplo, queridos, eu não sei nada de construção. Eu posso até ajudar alguém a carregar tijolo, talvez bater uma massa, mas eu não sei de fato como é que faz isso, como é que bota a medida certa, como é que mede as paredes para ficar tudo certinho, como é que a logística disso tudo. Eu não vou saber explicar para uma pessoa porque eu não sei sobre isso. Então, queridos, não tem como a gente explicar sobre Jesus se a gente não conhece. Eu quero ler com você, para não ficar nas minhas palavras somente, em Lucas 6:39, diz o seguinte: então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O restante do texto fala de alguém que queria tirar um cisco de um irmão. Mas só que na vista dele tinha um trave, e ele queria tirar o cisco do irmão. Como ele vai tirar o cisco do irmão se ele não consegue enxergar direito? Se ele conseguisse enxergar direito, claro que ele conseguiria tirar o cisco do irmão. E o Senhor ainda chama de hipócrita aquele que faz isso, aquele que quer tirar o cisco do irmão sem antes tirar a trave do seu olho. Muita gente diz: olha, não julgue, não pode julgar as pessoas, mas eu digo que isso não é verdade. Nós temos que julgar sim, à luz das Escrituras. Bem aqui nesse texto diz, né, o restante desse texto de Lucas 6:39, no decorrer do texto ele fala que devemos julgar sim, segundo a verdade bíblica. Como? Eu tenho que tirar antes a trave do meu olho, para tirar o cisco do meu irmão. Quando eu aprendo a tirar a trave do meu olho, aí sim, olha meu irmão, isso que tu está fazendo não é legal não. Por exemplo, como é que eu vou falar, por exemplo, como é que eu vou ajudar um alcoólatra se eu sou um alcoólatra? Isso não existe, irmão. Eu preciso abandonar primeiro esse vício, me tratar para poder eu aconselhar aquela pessoa que está naquele vício. É disso que a Bíblia está falando. Aleluias. Então, meu amado, um cego não pode guiar outro cego. Nós não podemos ensinar sobre o caminho se antes nós não caminhamos esse caminho para ensiná-lo. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor nos dá instruções para evitarmos o mau caminho. O Senhor, em sua misericórdia, nos deixou instruções para evitarmos o mau caminho. Ao longo de toda a sua palavra, existem várias instruções, mas eu quero deixar umas para os meus amados. Aleluias. Primeiro,
Não brinque com aquilo que te faz tropeçar. Evite o mau caminho. Não brinque com aquilo que te faz tropeçar. Evite o mau caminho. Provérbios 4,15 diz: evita o mau caminho, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Então, não brinque com aquilo que te faz tropeçar. Evite o mau caminho. Outra passagem diz também o seguinte, Provérbios 28,13: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as conhece, mas quem a reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus, né? Aqui nós vemos alguém que precisa reconhecer as suas faltas diante de Deus. Perceba que alguém que caminha pelo caminho Jesus, ele não é alguém perfeito. Ele foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora ele tem nova vida em Cristo Jesus. Mas ele vai tropeçar em algum momento. Ele vai errar. Mas o que faz este homem de Deus, essa mulher de Deus continuar o caminho é a capacidade que ele ou ela tem de reconhecer as suas fraquezas. Nós precisamos ser transparentes com o Senhor. É como ele diz aqui, quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Quem camufla suas faltas jamais encontrará sucesso ou alcançará sucesso. Mas quem pode camuflar suas faltas diante do Senhor? Podemos camuflar sim, ainda que o Senhor esteja me vendo, esteja te vendo, né? Diante dos tropeços que a gente dá na vida, a gente camufla quando decide não expor para o Senhor, mesmo que Ele saiba. O que Deus quer é que a gente venha reconhecer, que a gente venha reconhecer que Ele é o único Deus, que a gente venha reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos. Aleluias. Vamos lá, amados. Vamos mais. Feliz é o homem que não se deixa influenciar por aquilo que desagrada a Deus. Feliz é o homem que não se deixa influenciar por aquilo que desagrada a Deus. Salmos capítulo 1, verso 1 diz: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Essa pessoa, trocando em miúdos, é alguém que não se deixa influenciar pelo sistema mundano, é alguém que não se deixa influenciar pelas más condutas. Querido, você anda na rua, hoje em dia, a gente vê a pornografia em tudo quanto é lado. A gente vê mulheres mostrando tudo, digamos assim. Não temos mais o bom senso, o respeito, quando o corpo da mulher é para ser guardada para o seu marido, para ser guardado para o seu marido. Você entende o que eu estou dizendo? Nós devemos nos desviar dessas coisas. Nós devemos andar vigilantes, como diz o Senhor. Nós não devemos flertar com o pecado. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Então, amados, quanto mais caminhamos o caminho Jesus, mais somos iluminados e capacitados para trazer luz para os que estão no escuro. Escute isso. Quanto mais caminhamos o caminho Jesus, mais somos iluminados e capacitados para trazer luz para os que estão no escuro. Então falamos muito sobre o caminho. Falamos sobre o caminho do eu e falamos sobre o caminho Jesus, que leva a vida. Eu quero falar um pouco da verdade. O que é a verdade? A verdade é algo absoluto. É algo que não sofre oscilação. A verdade é a verdade. A verdade, às vezes, ela dói, mas é a verdade. A mentira, o que é mentira? Às vezes aconteceu algo e você vai e encobre aquilo que aconteceu, e a mentira, ela sempre vem embelezada. Você conta uma história tão bonita e aconteceu isso. A mentira tem vários caminhos, mas não é a verdade. A mentira nos leva para o caminho da morte. Quer dizer, a mentira nos leva para o caminho da morte. Mas a verdade é uma só, amado.
por mais que ela venha doer, é a verdade que nos cura. Por mais que às vezes ela venha te quebrar por dentro, mas ela é a verdade. Aleluia. Então, falando da verdade, nós precisamos primeiro entender uma coisa. Eu falei que a palavra do Senhor nos leva para toda a verdade, né? É luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho, em Salmo 119. E nós sabemos também que o Senhor Jesus é a própria palavra, é a verdade, a expressão exata de Deus. Aleluias. Primeiro nós temos que crer que a palavra de Deus é a verdade, para que essa verdade venha nos levar à vida. Precisamos crer que a palavra de Deus é a verdade. O próprio Jesus falou orando no capítulo 17 de João, João capítulo 17, ele diz o seguinte: a tua palavra é a verdade. Em 2 Timóteo 3,16 também diz: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Aleluias! Nós precisamos trazer a palavra de Deus como uma verdade absoluta para nossas vidas. Eu estava ontem fazendo uma célula online com os irmãos aqui da igreja, né, por conta da ordem das autoridades, a gente não pode se reunir nos templos, né, por causa das aglomerações, enfim, nós vamos respeitar as autoridades. A igreja não fechou, o templo é que por um período de tempo está fechado. Por um período de tempo os cultos não estão acontecendo no templo, mas a igreja está funcionando. A igreja somos nós, eu e você, o organismo vivo. Aleluias. Então eu estava fazendo a célula com os amados ontem, né, e a gente conversou sobre várias coisas, e eu trouxe uma pergunta para eles: o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que ser cheio do Espírito Santo é alguém que prega bem? É alguém que prega a palavra de maneira bem eloquente? E a gente falou sobre muitas coisas, e nós aprendemos juntos que ser cheio do Espírito Santo é alguém que manifesta os frutos do Espírito Santo. Alguém que manifesta a natureza de Cristo, escrita lá em Gálatas 5:22. Amor, paciência, fidelidade, bondade, domínio próprio, fidelidade e vários outros frutos do Espírito Santo. Essa pessoa que, plantada em Cristo, consegue manifestar os frutos do Espírito, as pessoas vão olhar para elas e vão dizer: cara, este rapaz, ele é diferente. Ele é diferente. Olha como ele é paciente. A paciência revela Jesus porque ele foi paciente. Olha como ele é bondoso. A bondade revela Jesus porque ele é bondoso. Olha como essa menina, ela tem domínio sobre suas ações. Ela domina a sua língua. Ela domina. Olha diante dessa situação difícil, essa menina se portou de um jeito. Gente, ela tem domínio sobre suas pulsões. Ou seja, o Senhor Jesus tinha domínio sobre si mesmo, sobre sua carne. Lembra que ele foi tentado lá em João capítulo 3, se não me falha a memória, Satanás oferecendo várias coisas, dizendo várias coisas, e Jesus repreendia Satanás pela palavra. Lembra disto, né? Jesus, sabe, gente, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que manifesta a natureza de Cristo. Não somente em poder, mas na maneira que ele vive. Ele impacta as pessoas não somente pelo que ele fala, mas principalmente pela sua vida. Isso é manifestar a verdade do reino de Deus. A verdade do reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em atos, meus irmãos, em atos. Eu e você estamos isolados em nossas casas. Como é que a gente pode manifestar o reino de Deus dentro da nossa casa? Eu vejo uma vontade de Deus para mim e para você, um propósito de Deus para mim e para você nesses dias. A gente precisa amar mais a nossa família. A gente precisa amar mais as nossas esposas, os maridos, né? Os nossos filhos. Se você ainda não é casado, ame sua mãe muito mais, tios, as pessoas que estão próximas de você. Manifeste o reino de Deus para elas. Não somente em palavra, mas em atos. Mostre e revele Jesus para elas. Queridos, nós precisamos entender que tudo o que a gente está vendo, toda a tecnologia, todo o sistema,
Tudo que a gente vê um dia vai perecer, amados. Tudo isso vai acabar. E só irá permanecer o que é eterno. Vamos ter cuidado para não depositar a nossa confiança em coisas perecíveis. Vamos confiar no imperecível, o nosso Deus. Aleluia. Então, meus amados, eu falei que a palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus. Citei o texto de João 17 e 2 Timóteo 3,16. O caminho que revela a verdade requer renúncia. Bem aqui que eu quero conversar com você de maneira franca. O caminho que revela a verdade requer renúncia. Toda pessoa que entra no caminho, ele precisa renunciar a si mesmo. O Espírito Santo te ajuda, mas é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua de renunciar às nossas paixões. Mateus 16, 24 diz: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. Jesus diz: negue-se a si mesmo. A cruz aqui é o símbolo da renúncia. Jesus viveu o seu ministério, 3 anos do seu ministério, com o foco na cruz, com o foco na redenção, com o foco de morrer por mim e por você. O foco de Jesus era morrer por mim e por você. Às vezes a gente não pensa nisso. Deus demonstrou o seu amor dando o seu único filho por mim e por você. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus manifestou o seu amor imaculado, né? O seu amor ao mundo, através do Filho, entregando seu Filho para morrer por mim e por você. Derramou o seu precioso sangue para que nós viéssemos a nos arrepender dos nossos pecados. Então a cruz é um caminho de renúncia. A vida de Jesus foi um caminho de renúncia. Jesus fazia o contrário do que as pessoas faziam na época. Jesus era a pessoa que pregava: olha, se alguém bater na tua face, vira outra para essa pessoa bater. Ore por aqueles que te maldizem, ore pelos seus inimigos. Jesus pregava totalmente contrário ao sistema mundano, ele sempre fez isso. A palavra de Deus não é conivente com os valores, com as características deste mundo. A palavra de Deus, ela expressa um reino de verdade e justiça. Aleluias. Em Lucas capítulo 13, 24, né? A palavra de Deus nos diz: e ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Eu vejo aqui Jesus falando uma verdade para mim e para você, que é minha responsabilidade, sua responsabilidade, nos esforçarmos para entrar pela porta estreita. E eu tenho uma boa notícia para te dar: a porta é estreita, mas a porta não está fechada, a porta está aberta. Ainda que o caminho seja estreito, ainda que seja difícil renunciar às suas paixões, a si mesmo, Jesus, Todavia, Ele está pronto para te dar vida e vida eterna. Basta você se esforçar, como Ele diz aqui, meu amado, em Lucas 13, 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Eu percebo o anseio de Deus por mim e por você, que a gente venha a entrar pela porta estreita, pelo caminho da renúncia, porque Deus não tem nada a ver com aquele que quer viver a sua própria vontade. Deus tem a ver com aquele que quer viver a verdade absoluta do Evangelho. Deus não tem nada a ver com o incrédulo, mas Deus quer que todo o incrédulo se converta e creia no Evangelho. Eu percebo, gente, ao longo das Escrituras, a vontade de Deus. E você que lê as Escrituras percebe a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Eu não quero que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Sabe por que às vezes é difícil a gente andar pelo caminho?
porque a porta é estreita para mim e para você? Sabe por que a porta é estreita? Nós fazemos a porta ser estreita. Sabe por quê? Porque nós decidimos viver a nossa própria vontade. Nós decidimos exaltar o nosso ego. Decidimos satisfazer as nossas próprias vontades, nossas paixões. E isso torna a porta estreita. Estreita. Porque é um caminho de renúncia. A briga é entre a carne e o espírito. A palavra diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do espírito é espírito. Em João 6,63 diz que é o espírito que nos dá a vida. A carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito de Jesus é espírito e vida. A gente deixa de lado a palavra da verdade. A gente deixa de lado o caminho para viver a nossa própria vida. Eu já disse para você que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, do Evangelho do Reino de Deus, esse a achará a verdadeira vida. Amém, queridos? Meus amados, a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você pode até perguntar: eu vou ser liberto de quê? Eu quero ler esse contexto com você, de João 8,32. João capítulo 8, verso 32. Olha o que Jesus está conversando aqui com os judeus. Então ele diz: então disse Jesus aos judeus, João 8, do 31 até o... Deixa eu ver aqui. Até o 35, amado. João 8, do 31 até o 35. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele fala o versículo clássico: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Os judeus: como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vamos parar bem aí. Aqueles ali, eles estavam achando que eles não eram escravos, que eles eram libertos porque eram descendência de Abraão. Mas Jesus conhece o íntimo do nosso ser. Jesus era Deus ali, apesar de ser homem, ele era Deus, Filho de Deus, e conhecia a intenção do coração daquelas pessoas. Por isso Jesus disse: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas eles estavam cegos, invejosos, sendo conduzidos pelas suas próprias vontades. Então, amados, a gente percebe que a liberdade que Jesus oferece é para aqueles que praticam o pecado. Ele diz: para mim e para você, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu perguntei para você: somos libertos de quê? E eu respondi com o versículo 34 de João 8. Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Eu convido você, amado, que está me assistindo, ou talvez vá me assistir mais tarde.
Talvez você está com o caminho todo torto. Talvez você está todo quebrado por causa dos seus atos. Essa palavra talvez é muito dura, mas eu te convido essa noite a entrar no caminho e entrar pela porta, ainda que ela seja estreita. Provérbios, como eu li para vocês aqui, 28:13, ele disse: mas quem reconhece as suas culpas, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Aí onde você está me vendo hoje, se você está tomando um caminho que não glorifica ao Senhor, se você percebeu pela palavra que eu tenho pregado para você neste momento, a palavra não é minha, é do Senhor, a Ele a honra, a glória e louvor. Se você se sentiu confrontado por esta palavra, você pode hoje se achegar até Ele. A palavra do Senhor diz em João que aquele que vem a mim de maneira alguma eu rejeitarei. Aquele que vem a mim de maneira alguma eu rejeitarei, diz a palavra do Senhor em João. O Senhor não te rejeita se você vier a Ele. Joel, eu pensei que tu ia falar sobre o Covid-19. Querido, eu estou cansado de ouvir de Covid-19. Eu estou cansado de ouvir pandemia. Estou cansado disso. Nós precisamos se encher de Cristo. Joel, mas tu tem que falar, porque vai que tu pegue a doença. Se eu pegar a doença, irmão, Deus tem misericórdia. Nós precisamos nos firmar na palavra da verdade. Ainda que venhamos a adoecer diante do que está acontecendo aí. Só te digo uma coisa, Deus é que está te guardando. Ainda que você tome medicamentos, ainda que você se previna, Deus é que tem te guardado. Por mais que nós não mereçamos as misericórdias de Deus, porque eu e vocês sabemos que a gente peca contra o Senhor, a gente fala o que não deve, a gente responde de uma maneira que agride o nosso irmão, a gente não pensa às vezes antes de agir, a gente sai manchando todo mundo de sangue com aquilo que a gente acha. Eu quero te dizer que aquele que vier ao Senhor, Ele não rejeitará. Ele não te rejeitará, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Então a verdade nos liberta. E eu disse a você que ela nos liberta do jugo do pecado, de escravidão. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Você conhece Enéas Carneiro? Você conheceu o Enéas Carneiro? Antigo. Querido, esse cara falou uma frase. Eu não sei se ele era crente, mas ele falou algo. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Talvez ele falou sem saber, mas ele estava parafraseando João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias capítulo 3, parece que verso 6, diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós vamos perecendo por falta de conhecimento. Nós nos deixamos sucumbir diante da pandemia porque nós não conhecemos a palavra da vida eterna. Que a morte não é um fim em si mesmo. Pelo contrário, eu creio que existe a vida eterna com o Senhor. Além dessa vida que nós estamos vivendo agora, na verdade, João 17,3 já disse que conhecer a Deus, o único Deus, e ao seu Filho amado, a quem Ele enviou, é vida eterna,
é a vida eterna. Essa é a vida eterna, como ele diz em João 17:3. João 17:3, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheça o único Deus e ao seu Filho amado, a quem ele enviaste. Aquele que conhece Jesus agora, aquele que entra no caminho, aquele que se aprofunda nas verdades do Senhor, aquele que tem o recurso para se aprofundar nas verdades do Senhor, mesmo aquele que não tem, aquele que tem uma Bíblia rasgada, ou aquele que não tem a palavra, mas ele observa os céus e diz: alguém criou essa magnitude, alguém se manifestou na glória desse céu, alguém se manifestou na vida daquele simples humano. Como é que ele consegue enxergar? Como a gente consegue enxergar? A ciência explica o como, mas ninguém pode explicar a magnitude, a soberania de Deus ao nos criar. Tudo que foi criado manifesta ao Senhor. Ainda que eu não tenha essa palavra, nós todavia iremos dizer: alguém criou isso aqui, e nesta pessoa eu creio. Queridos, eu postei, já é 8h40, eu postei no meu status uma frase, um pedaço de um pensamento, estudando a palavra, e eu disse o seguinte, que a palavra de Deus hoje está à distância de um clique. Hoje você acessa a internet, você bota o que você quiser lá, sobre a história dos reformadores, sobre estudos sobre o livro de Atos, sabe, na internet tem tudo. Hoje a palavra de Deus está à distância de um clique. Mas só que a gente despreza isso. Tem pessoas lá na China, irmãos em Cristo, que estão sendo perseguidos por causa de pedaços do Evangelho. Alguns são encontrados com pedaços do Evangelho, sabe? Eles não negam Jesus, são levados a trabalhos escravos. Alguns morrem de fome, outros conseguem escapar. Na Coreia do Norte, pior ainda. Pessoas se levantaram, um grupo chamado Portas Abertas, para enviar Bíblia secretamente aos irmãos na China. Missionários para ensiná-los a palavra. E eles buscam Jesus com tanta sinceridade. Eles choram buscando Jesus. E às vezes nós temos tudo. Nós temos o conforto da nossa casa. Temos a palavra na distância de um clique, como eu falei. Temos várias Bíblias, livros teológicos, de teologia. Eles lá têm pedaços de Evangelho. E saem pelas vielas, pelos pequenos bairros, as casas mais humildes, pregando o Evangelho. Enquanto nós estamos aqui de boa. Mas, queridos, Jesus está voltando. Se o Brasil fosse perseguido, se viesse de fato a ditadura, perseguição aos cristãos, eu te pergunto, você negaria a sua fé? Será que os teus 5 minutos de oração, os teus 2 minutos de leitura da palavra, seriam suficientes para dizer: eu aceito Jesus? Eu não nego meu Jesus, eu não nego Jesus. Pode me matar. Nós precisamos pensar nisso. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. Enquanto isso, nós devemos nos munir de toda a armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra. Paulo falou isso, inspirado pelo Espírito. Jesus pregou sobre isso, que nós precisamos obedecer, que aquele que me ama é aquele que obedece à palavra. Meus amados, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado
com os caminhos que a gente toma no dia a dia. Vamos perseverar em buscar somente o caminho Jesus. Ele diz em sua palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas trocam o reino de Deus por coisas desse mundo. Como eu disse a você, tudo isso um dia vai acabar. O que vai restar é aquilo que você decidiu como eterno para a sua vida, o que você tomou para si como eterno, a sua confiança que você depositou na eternidade em Cristo. Meu amado, aqui eu encerro essa palavra. Peço que você reflita. Falamos de muitas coisas. Falamos sobre o caminho, falamos o que é a verdade. Por que a verdade existe? Porque a verdade nos liberta. Como o próprio Enéas Carneiro disse, a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Enfim, meu amado, eu te convido essa noite a orar comigo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós precisamos sim nos aprofundar no Evangelho. Precisamos sim mergulhar cada vez mais no Evangelho. Há coisas que Deus preparou para mim e para você, que está lá no fundo, onde nós ainda não cavamos. Não se acostume com a superfície. Cave mais, que à medida que você cavar, você conhece mais de Deus, você expressa mais de Deus. Quanto mais você cava, mais de Deus você expressa. Aleluias! Como eu disse a você, meu amado, não tem como eu expressar esse Deus maravilhoso se eu não o conheço. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, de infinita misericórdia e graça, Senhor, obrigado por esta noite. Eu te agradeço pelo privilégio de pregar a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Eu oro para que todos aqueles que estão me assistindo venham ser impactados pela verdade do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus eu oro, que a Tua palavra seja como uma espada afiada de 2 gumes, atravessando o coração de cada um, que eles possam receber o Evangelho, que eles possam receber da Tua palavra. Em tempos de pandemia, a única coisa que prevalece é aquilo que nós buscamos como verdade absoluta, e é o Senhor. Eu aproveito aqui para clamar pelas famílias, Senhor. O Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge do Teu domínio, do Teu controle. Mas eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todas as famílias de Santa Helena. Os casos têm aumentado, Senhor. Eu clamo por misericórdia. Eu clamo que o Senhor nos abençoe com a cura do alto. Em nome de Jesus, abençoe as famílias com a cura. Senhor, mas que eles possam glorificar ao Teu nome nesses dias. Que nós possamos olhar para Ti, o Deus revelado, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, eu clamo por isso. Eu clamo por um avivamento, Senhor. Um avivamento, Senhor. Eu clamo por um avivamento na cidade de Santa Helena. Pessoas mudando o seu caráter por causa do Evangelho. Aquele que rouba não rouba mais, mas ele dá aos que precisam. Aqueles que mentem não mentem mais, mas eles falam a verdade. Senhor, eu clamo por um avivamento, Senhor. Que as pessoas possam receber do Teu Espírito. Aqueles que se arrependeram, Senhor. Aqueles que se arrependem. Aqueles que querem mudar suas mentes para o Evangelho. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós falhamos contigo, sim, meu Deus, e nós pedimos perdão, nós nos arrependemos diante da Tua soberana natureza, da Tua grandiosidade. Tu és o único Deus,
O teu Filho Jesus nos salva de toda injustiça, nos justifica. E eu clamo a Ti, Senhor, salva a cidade de Santa Helena, salva a cidade de Turilândia, Senhor, salva a cidade dos meus pais em São Luís, salva o Maranhão, meu Deus, salva toda esta terra, Senhor, que eles possam olhar para Ti e possam clamar a Ti por misericórdia, como diz 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, aí então eu ouvirei do céu, perdoareis os seus pecados e sarareis a sua terra. Que venhamos clamar a Ti, nos converter dos nossos maus caminhos e Te buscar em espírito e em verdade, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus amado, eu clamo pelas famílias, meu Deus, eu continuo clamando pelas famílias. Não deixe, Senhor, que essas famílias sejam tragadas por essa doença, mas que antes todos venham se arrepender e olhar para Ti e dizer: o meu Senhor Jesus é minha vida. Senhor, em nome de Jesus, o Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça e toda a bondade. Senhor, em nome de Jesus, que toda língua confesse que só o Senhor é o Senhor. Que toda língua confesse que o Senhor é o Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, eu clamo a Ti, seja feita a Tua vontade, e a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Senhor, em nome de Jesus, que todas as famílias sejam abençoadas, Senhor, nesta noite. Que o Senhor guarde cada um na graça, no entendimento, no conhecimento da palavra, que eles venham Te conhecer mais e mais, em nome de Jesus. Pai, eu não cesso de falar, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, meu irmão, você que ainda não aceitou Jesus, é tempo de aceitar o Senhor. Não jogue essa oportunidade fora. Eu disse a você, a porta é estreita, mas a porta está aberta, o caminho é estreito também, a porta é estreita, mas o Senhor Jesus te espera nesta porta. Meu amado, é tempo de aceitar Jesus. Não despreze a obra do Senhor feita lá naquela cruz, a cruz do Calvário, onde Ele derramou seu precioso sangue por mim, por você. Não despreze isso, por favor, por favor. Jesus está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Pegue essa oportunidade e abrace o mais forte que você puder. Se você estiver me ouvindo, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, você pode se ajoelhar aí onde você está, ou em pé ou sentado, e você pode sim dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida a Ti. Amém, 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 meu amado. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. É um privilégio estar aqui pregando o Evangelho. A mesma palavra que eu falo para você, ela fala ao meu coração. Ela me confronta também a me esforçar mais, a buscar mais. Vamos buscar o Senhor. Amém. Aleluias. Deus abençoe. Eu espero você na próxima live, tá bom? Que a graça e a paz e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.